Então, pessoal, ó, temos uma pergunta do Augusto. Qual é a melhor linguagem para se programar? Ou qual a linguagem mais prazerosa de se aprender? Então, Augusto, isso varia muito, assim, de pessoa para pessoa, né? Então, isso a gente vê que tem algumas linguagens que são bem mais simples de começar e que requerem um setup, assim, você não tem que fazer muita preparação no seu computador, então isso você tira as barreiras, né? E algumas dessas linguagens mais simples de começar hoje em dia, tá? Que linguagens mais modernas, digamos assim, são linguagens como Ruby, Python, que são umas linguagens que se chama scripted, né? Que é uma linguagem que você não tem que fazer gerar um código, assim, você consegue facilmente programar e testar, às vezes até usando alguns serviços na web mesmo. Tem um sitezinho que a gente gosta muito e usa num dos nossos cursos, que é vou mandar aqui para o André para ver se ele passa para vocês aí no Discuss, que é esse site aqui, repli.it, que tem uma interface que você consegue testar seu código no próprio site dessa ferramenta. Alguns códigos, algumas linguagens como Python, JavaScript, você consegue testar assim, sem ter que instalar nada no seu computador. Isso torna muito, muito mais fácil aprender. Mas aí, depois que você vai aprendendo a programar, o legal é o seguinte, que depois que você tem alguns conceitos básicos, sólidos, você consegue mudar de linguagem muito facilmente, né? Então, o legal é que você vai poder achar linguagens que você curta mais, né? E muito do que é do curtir também o que você consegue construir com essa linguagem, né? Linguagem de mobile, linguagem de sites, linguagem de hardware, de programação mais, por exemplo, Arduino e afins. Então, tem que ver assim, o que você vai curtir construir, né? Não só a linguagem em si, que às vezes você vê que a linguagem é um pouco mais enrolada, mas você gosta tanto que você vai... Pô, digamos que você queira ir para o Japão, né? Você sempre amou ir para o Japão, né? Tem até uma amiga nossa que é assim, nossa designer, a Luma, então ela está aprendendo japonês. É difícil, mas ela tá tão feliz que ela vai poder ir para o Japão que ela tá de boa. A gente vê que o número de programadores no Brasil ainda é muito pequeno em relação à demanda, né? Por pessoas nessa área, né? A gente vê também que isso não é só no Brasil, isso é um problema mundial. Faltam programadores no mundo inteiro. Nós temos assim, dados que nos Estados Unidos, esse gráfico aí que vocês estão vendo na tela, esses são dados do code.org, a fonte está embaixo, que os Estados Unidos não está formando alunos, estudantes de ciência da computação suficiente para comportar, para poder preencher as vagas no mercado, né? Então, se forma 400 mil, nos próximos anos, né, vão ter se formado 400 mil alunos de ciência da computação, e só que tem 1 milhão e 400 mil vagas na área de computação. Então, vocês estão vendo que tem 1 milhão de vagas em aberto, que não são preenchidas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, assim, sobre isso, né? Vagas nos Estados Unidos, mas e daí para gente no Brasil? Será que a gente pode migrar? Enfim, tem algumas questões aí sobre imigração, algumas limitações, mas quem quiser saber mais pode ir mandando perguntas aí. Falando um pouquinho do mercado brasileiro, pessoal, o governo mapeou esse Softex, que é uma organização ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mapeou que o Brasil deve perder mais de 100 bilhões de reais até 2020 por falta de profissionais de TI. Nesses profissionais não estão só os desenvolvedores, tá? Tem muita gente que são o pessoal de infra, pessoal de redes, enfim, todas as áreas possíveis embaixo do guarda-chuva de tecnologia da informação, mas o desenvolvedor é um profissional que está em muita falta mesmo, então pode ter certeza que uma parte considerável desses 115 bilhões aí são por falta de desenvolvedores. E o desenvolvedor tem umas pesquisas, uns índices de sites de empregos que têm falado que o desenvolvedor é uma das melhores profissões do Brasil, né? Então, muita gente querendo ser, pessoas podendo aprender muito e ter boas oportunidades de emprego, de salário por conta disso, por serem dessa área de desenvolvimento.
Passando um pouquinho mais ainda, falando dessa questão de demanda. Recentemente, a Exame publicou essa pesquisa, revista Exame, da Abril, que o desenvolvedor mobile era um dos profissionais mais procurados no Brasil, profissional número 3. Então, a gente vê assim que o mobile, o desenvolvimento de aplicativos móveis, tem uma demanda altíssima por profissionais. Em geral, eles são absorvidos por agências ou startups. Olha só, que interessante. Então, o número de aplicativos mobile crescendo assustadoramente, quem vai desenvolver, né? Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o mobile. Até a pergunta que a gente recebeu aqui do Emerson é sobre as linguagens, a gente já vai falar sobre isso, e mobile certamente é top, assim. Então, pessoal, aí passando aqui adiante, tiverem dúvidas, podem mandar, hein? O André tá de olho. Falando então um pouquinho assim, tá, beleza, ok. Tem esse monte de vagas em aberto, empresas atrás desses profissionais de desenvolvimento, um engenheiro de software, desenvolvedor, analista de sistemas. E aí? O que tem de bom para mim aí, né? Para mim, que eu digo para vocês, para todos nós. Então, nós vemos que as oportunidades são muitas, assim, são para emprego, são para trabalhos não tradicionais, como trabalho remoto, freelancer, startup, tem muita oportunidade, muitos caminhos diferentes aí que você pode escolher seguir. E a gente quis dar um pouquinho de panorama, assim, para a galera que está buscando se inserir no mercado de desenvolvimento como um funcionário de uma empresa, esses dados aqui são bem interessantes, tá? Quem levantou foi uma consultoria de recrutamento que é muito famosa, chamada Robert Half, que vira e mexe, esses caras são contratados pelos grandes empregadores de TI, como UOL, IG, esses caras, né? Das empresas. E vocês derem uma olhada aí da faixa salarial. A faixa salarial eles classificaram da seguinte maneira. Essa pesquisa, se vocês entrarem nesse link aqui, vocês vão ver que tem uma série de salários, assim, dependendo se você é um gerente, se você é um diretor. E a gente pegou o analista de sistemas, o desenvolvedor, tá? Porque é o nosso foco aqui. E vocês veem que eles classificaram por empresa, tamanho da empresa, né? Se a empresa é pequena ou média, ou empresa grande, e qual é o nível de senioridade do funcionário, né? Então, tem sênior, pleno e júnior. Vocês podem ver, assim, que os salários são interessantes, né? Você pensar que isso aqui é um salário CLT, são comparados com outras profissões do mercado, é uma profissão que paga bem, em média, né? Se alguém discordar, por favor, pode escrever aí, a gente está de olho. E falando um pouquinho, assim, de salário, né? A gente vê que o mercado de TI no Brasil costuma ser um bom empregador, assim, até comparado com níveis mundiais. Assim, a gente vê, por exemplo, eu já contratei profissionais no México, eu já trabalhei, fiz projeto no México, fui até lá e tudo mais. Já trabalhei com profissionais da Índia, e vejo que nesses outros mercados se ganha muito pior, né? Vocês veem, assim, talvez que já ouviram falar de desenvolvedor no leste europeu, polonês, tem muito desenvolvedor polonês nesse site de freelancer? Tem sim, leste europeu tem muito desenvolvedor bom e os caras ganham muito menos que a gente. Então, assim, o salário do brasileiro em TI, assim, comparados, eu não estou com nenhuma métrica aqui para provar para vocês, mas eu já tive acesso a isso, que a índices, né, pesquisas, mas em geral o mercado de TI brasileiro paga bem. Tem gente que diz que algumas empresas exploram e tal, vale a pena também ficar de olho nisso, mas... Então, pessoal, muita gente fala que, beleza, Brasil tem bastante oportunidade, mas, putz, quero mesmo sair do Brasil, sei que paga-se bem em alguns outros mercados, e a gente conhece algumas histórias muito legais para contar para vocês. Tem, sim, muita demanda por desenvolvedor no mundo inteiro. Então, se você tem planos de morar em outro país, isso é uma profissão que vale a pena seguir, porque você consegue trabalhar basicamente, não é que de qualquer lugar, não é que nem você é médico, ou você é advogado, que você muitas vezes tem que trabalhar, tem que ter um registro na OAB, um CRM, né? Tem que estar legal, para trabalhar legalmente em um país, você precisa estar cadastrado nas entidades de classe, né?
O desenvolvedor não tem isso, né? É claro que pode ter países que têm uma regulação, nem no Brasil é muito regulamentada essa profissão, então, assim, você tem muita oportunidade de trabalhar em outros países sem ter grandes problemas de se regularizar, assim, claro que você tem que pensar no termo de visto, mas permissão de trabalho, mas não é que nem um médico que você não pode atuar em outro país, né, sem ter uma permissão específica. O desenvolvedor consegue trabalhar em muitos lugares diferentes, assim. Então, tem um caso do Vitor Hugo Barros, é um desenvolvedor muito próximo nosso, um cara, assim, até amigo da gente. Ele tem uma história muito legal, ele migrou do Ceará para o Canadá, ele mora atualmente em Vancouver, então tem até o link aí do vídeo que a gente fez com ele, uma entrevista, em que ele conta um pouco essa história, né, de como ele foi parar lá e qual foi o caminho dele. Tem muitos ele começou a trabalhar remotamente, olha que legal, assim, ele trabalhava do Ceará para empresas estrangeiras, e chegou numa hora que ele recebeu uma oferta, por que você não vem para cá? E ele foi, e começou a se dar bem lá e tudo mais, começou a abrir também o leque dele de ofertas. Ele atualmente trabalha para uma empresa em Boston, e ele está morando no Canadá, em Vancouver, trabalha remotamente, e é um cara incrível, assim, que segue se atualizando muito e com um currículo que está competitivo em nível mundial. Você vê assim, a gente tem desenvolvedores muito bons que têm chance de competir com gente de tudo quanto é canto. Ó, estão chegando mais perguntinhas aqui. Tem a do Emerson, que eu estou guardando, que já vou falar sobre isso. Vou falar do Wellington também, que são específicos de algumas linguagens de programação. Já vou chegar lá, galera, não esqueci de vocês, não. Uma outra dica ainda, dicas práticas para migrar. Como começar a migrar, né? Pensar, se você quer sair do Brasil para trabalhar como desenvolvedor, um caminho legal é você buscar um país que seja aberto para imigração, né? O Canadá é um deles, né? Tem até esse site aí muito interessante que foi lançado recentemente, de um canadense que morou no Brasil, voltou para o Canadá e está ajudando que brasileiros vão para o Canadá para trabalhar com desenvolvedores. Se chama vanhack.com. Vale a pena entrar lá e que tem muita dica de como se posicionar melhor no mercado e tudo mais. Conhecemos vários casos, assim, tem um desenvolvedor que já trabalhou com a gente, que está agora na Holanda, trabalhando para uma empresa, e tudo isso começou com ele sendo, assim, maneiras de você se posicionar nesse mercado, é você começar a ser ativo nas comunidades de desenvolvedor, pegar uns freelancers que são para empresas fora do Brasil, até que, de repente, você consegue achar um caminho, ou ver um site como esse, como o Hack, para achar uma oportunidade fora do Brasil e aplicar, né? Bom, beleza, vamos falar um pouquinho mais, assim, eu tô vendo que tem muita pergunta aqui de desenvolvimento. Tiago, Emerson, deixa eu ver quem mais, Wellington, tô chegando lá, vamos falar disso, muito boas perguntas aqui, tô doida para responder, só vou seguir um pouquinho mais e já passo para vocês. Então, pessoal, uma outra maneira de você trabalhar como desenvolvedor é muito lindo, assim, que você consegue ter uma vida muito flexível, se você quiser, né? Quem aí não conhece o Catarse, o site de crowdfunding, o maior site de crowdfunding do Brasil, a gente é muito próximo de um desenvolvedor do Catarse, conhece alguns outros também, e a gente sabe que eles trabalham remotamente a maior parte do tempo. Imagina, você tocar uma startup, sem ter que trabalhar todo mundo no mesmo escritório, trabalhando de longe, uma grande parte do tempo. O pessoal do Catarse, eles se reúnem a cada 2 meses, se bem lembro, e ficam uma semana trabalhando juntos, mas o resto todo do tempo, cada um está trabalhando na sua cidade. Então, tem gente que trabalha em BH, no Rio, São Paulo, teve uma época que tinha uma galera no Canadá também, e eles todos trabalhando remotamente e fazendo acontecer essa startup, né? E eles têm um blog aqui, um post muito legal, que está aqui o link, opa, voltando, que fala da caixa de ferramentas do Catarse, como eles conseguem, quais ferramentas que eles usam no dia a dia para desenvolver desenvolver a startup, né? Desenvolver o site da startup, né? E até eu trouxe algumas aqui para vocês, algumas dicas que a gente tem, assim, de ferramentas e métodos para o trabalho remoto. Que para trabalhar remotamente, você tem que ter uma certa disciplina, né? Se organizar, ter uma casa, assim, ou um ambiente que você possa trabalhar de boa, né? Tranquilidade.
Vou só dar uns exemplos aqui para vocês de ferramentas. Skype e Google Hangouts para se comunicar com o time, gratuitas, tranquilo, você pode se falar com o seu time, marcar uns bate-papos. Essas outras ferramentas aqui, o HipChat, o Slack, são ferramentas de chat, né, de chat corporativo. Você pode criar umas salas de bate-papo com seus colegas de trabalho. E é muito legal que você consegue fazer umas coisas até mais sofisticadas que isso, virar uma base de conhecimento, integrar com algumas outras ferramentas, é muito maneiro. O Slack está bombando atualmente. A gente é um pouco mais fã do HipChat, mas vê que o Slack tá começando a passar à frente do HipChat. Acho que em breve a gente vai se mudar para o Slack. Passando aqui um pouco aqui, Dropbox e Google Docs, galera, assim, Dropbox não é gratuito depois que você enche, né, lota e tem uma determinada cota gratuita. Google Docs a gente usa muito, assim, documento para colaborar, planilha, arquivo, subir imagem, subir todo o material todas as imagens que a gente criou, assim, de divulgação na MobGeek estão no Dropbox, pra vocês terem ideia. A gente usa muito, gosta demais. Aliás, é uma startup do MIT, é uma startup que bombou do MIT. E buenas. E falando aqui, tô chegando mais perguntas, tô só de olho aqui. E outras 3 ferramentas que vale a pena ficar de olho são o Trello, o Pivotal Track, o Redboost, são umas ferramentas de organização de atividades, né? Umas aqui são mais específicas para desenvolvedor, e outras, Trello, assim, a gente usa em outros contextos, não só desenvolvimento. Você cria uma série de cartõezinhos com as atividades, aí você bota os prazos e vai compartilhando com os colegas e vai montando umas listinhas, né, de atividades. E também não é só de ferramenta, né, pessoal? Tem que saber usar as ferramentas. Esses métodos aqui, como de desenvolvimento ágil, né, o Scrum, desenvolvimento ágil em geral, é importante que o desenvolvedor conheça. Estou vendo aqui que faltam muitas ferramentas, a gente botou alguns exemplos, mas se eu fosse levantar mais uma aqui, eu diria trabalho remoto como desenvolvedor, tem que ter algum repositório de código, como GitHub, ou como é o nome? GitHub, deu branco, tem um concorrente do GitHub, que é muito bom também, e é barato. Deu branco aqui, pessoal, se vocês lembrarem, me falem aí, mas o GitHub é top, né? Não dá muito para competir. Passando aqui, assim, um outro tipo de trabalho que vocês podem ter é freelancer. Tem muitos sites que você pode colocar um perfil como freelancer e pegar projetinhos lá. Tem muita gente que a gente conhece que vive de fazer freelancer nesse site. O Elance.com é um site bem legal, que tem inclusive alguns brasileiros lá. Tem o Odesk, que agora virou Upwork, que é muito bom também. E tem um nacional, para quem não está muito familiar com o inglês, está querendo pegar só cliente no Brasil, tem esse 99 Freelas, por exemplo. Se alguém aí já usou, conta aí pra gente. Vou fazer uma pausa aqui para responder uma pergunta de um tema que a gente já falou ainda há pouco, que foi uma pergunta do Kaique. Estou pensando em daqui a 3 anos migrar justamente para o Canadá. Gostaria de informações sobre o mercado do Canadá. Boa pergunta, Kaique. Olha, a gente conhece alguns desenvolvedores que foram para lá e vou te dizer, estão bem. Você tem uma qualidade de vida boa, tem muitas startups lá também. Eu vou voltando aqui, ó. Dicas práticas para migrar para o Canadá. Tem esse site aqui, vanhack.com, tá cheio de dicas. A gente conhece alguns desenvolvedores que foram para lá também. Lá tem muita startup. Eu estive em Ottawa, que eles falam que é a Ottawa, né? Aquele Ottawa que tinha no War, né? No jogo War, quem lembra? Que você tinha no América do Norte, tinha um pedação assim que era Ottawa. Então, eu estive em Ottawa no ano passado e um dos nossos eventos foi na sede de uma empresa canadense, uma startup de compras, que é a Shopify, muito boa, bombante. Tem outras startups que estão muito bem lá no Canadá, tipo a Hootsuite. Tem uma série de startups que as pessoas nem sabem que são canadenses, então tem oportunidade para trabalhar com startup lá também. Eu estava olhando aqui no VanHack outro dia que tinha um post sobre como abrir sua empresa no Canadá. Achei muito legal, né? Então, assim, vale dar uma olhada nesse site. Tem outros também, mas você perguntou especificamente do Canadá, então esse vale a pena, Kaique, dá uma olhada lá. Bom, aí tem uma outra pergunta da Renata aqui, sobre formação, né? É necessário ter curso superior completo para emigrar?
ou somente experiência na área? O título de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas no Brasil seria suficiente? Cara, boa pergunta, Renata. Acho que isso vai variar muito de país para país, né? Assim, tem um dos nossos amigos, assim, desenvolvedores, pessoas da nossa rede que a gente conhece, por exemplo, tem um rapaz que fez um design de UI UX, né? Desenvolvimento de interface, que está migrando agora para o Chile, para Santiago. Ele tem uma formação superior, mas você vê assim, Santiago, imagina, quem ia para lá, né, para trabalhar com tecnologia? Isso é uma oportunidade que as pessoas até há pouco tempo nem pensavam tanto, né? Mas aí você tem que ver país a país. Temos uma pessoa que a gente conhece, né, que tinha um título de tecnólogo, que migrou para a Holanda, sendo pago pela empresa lá. Eu acho que é muito mais, uma coisa muito interessante do mercado de tecnologia é que se valoriza muito mais o que você sabe fazer do que a sua formação. Um dos melhores desenvolvedores que eu conheço, já conheci, ele só tinha o curso técnico, ele não tinha faculdade. É um arquiteto de sistemas super top. A última vez que eu soube do salário dele era 18 mil mensal. O Emerson perguntou quais linguagens consideradas mais seguras para desenvolvimento mobile. Então, Emerson, não sei exatamente o que você quis dizer com seguro, né? Em geral, os aplicativos nativos, eles têm recursos, o que significa nativo, né? O aplicativo foi desenvolvido na linguagem do sistema operacional da plataforma, né? Eu desenvolvi um aplicativo em Android para rodar no Android. Então, em geral, os seus kits de desenvolvimento são mais sólidos, né? Se você vai criar um aplicativo, se você está pensando em segurança da informação, né? Em segurança de vazar os seus dados e tudo mais, a plataforma da Apple, né? O iOS, ele é muito mais fechado, né? Então, por exemplo, Android é muito suscetível a vírus, né? Então, o iOS, por ele ser tão fechado e tão bem amarrado, assim, não ser uma plataforma open source e tudo mais, você tem mecanismos mais fechados, assim, que acontece, isso vai ter debate sobre isso, tá? Mas, em geral, tem assim, o que desenvolvimento é mais cheio de amarras, então, em termos de segurança, pode ser uma boa alternativa. Há controvérsias, então não vou entrar muito nos detalhes. Então, respondi aqui a do Emerson, espero. Se tiver mais dúvida, manda aí, pessoal. O Johnny faz uma pergunta específica de Ruby, sobre migração do Ruby para Elixir, se está acontecendo em massa. Não sei dizer, Johnny. Não estou tão por dentro dessa área. Mas manda para a gente por e-mail, que a gente conhece uma galera muito boa na comunidade de Ruby, que pode te ajudar. Mandem para contato@mobgeek, que eu posso te mandar, redirecionar a tua pergunta para a galera que é mais ninja de Ruby no Brasil, que é o pessoal da RubyConf, Tropical Ruby, enfim, foi mal, assim, não posso te ajudar. Ana Paula, perguntando, desenvolver aplicativos com HTML, 5J e JavaScript é seguro? Sim, é bastante seguro, Ana Paula. Vai depender quanta segurança você vai precisar ter, né? Então, acho que depende muito do caso de uso aí, e de se você vai usar, que nível de segurança você está se preocupando, de login, se você vai ter você pode criar mecanismos para tornar a sua solução segura, vai depender muito do que você vai querer construir no braço, você vai querer pegar pronto, né? Então, mas dá para ter bastante segurança. Vamos ver mais um aqui, o Wellington. Beleza. O Wellington faz uma pergunta de lógica de programação. Logo após estudos de lógica de programação, qual seria a melhor linguagem no custo-benefício? Já estou com material de Java, pois tenho interesse em programar para mobile e Android, e percebi que ele é bastante usado e tudo mais. Então, Wellington, vai depender muito do que você quer construir, já está muito claro para a gente que você quer construir, programar para mobile. Java não é uma linguagem tão trivial, tá? Eu não sugeriria ela para você começar. Esse é um dos desafios do Android, para a pessoa que está muito no início, é desafiador, assim, não é muito trivial. Mas uma alternativa é aquele modelo de apps híbridas, né, que eu comentei. Os aplicativos híbridos permitem, você pode, de repente, criar você pode, vamos lá, dois caminhos. Em vez de repente, ir direto para o Android, você pode tentar usar uma plataforma híbrida para construir um aplicativo
para Android, mas que você programou ele em JavaScript, por exemplo, como Titânio. Você instala o kit de desenvolvimento do Titânio, o ambiente. Se tiver dúvida sobre isso, pode escrever para a gente até dá aula sobre isso. E aí você escrevendo em JavaScript, você consegue gerar, depois converter esse código para um aplicativo Android. Então pode ser um bom caminho, assim, porque cair direto no Java é um pouco pesado, assim, para quem está muito no início, né? Mas nada é impossível. Se você tiver afim, com certeza você consegue, assim, você vai ter que ralar e tudo mais, mas não desiste por isso. Mas um caminho mais suave seria uma plataforma híbrida, né? Então, a Kaique fala que ele trabalha com COBOL, fora trabalhar em bancos, COBOL é um bom investimento. Então, Kaique, olha, você já ouviu falar desse conceito de long tail, né? Um conceito do Chris Anderson, da Wired, da revista Wired, um cara muito incrível, que ele fala assim que existe muita oportunidade em mercados pequenos, né? Porque você programa para COBOL, não tem tanta gente mais que programa para COBOL, né? Então, talvez se você achar você pode ganhar bons salários, porque é um mercado que não tem tantos desenvolvedores nessa área. Então, se pensar sobre esse ponto de vista, você pode vir a se posicionar bem no mercado. Porém, sendo uma linguagem que tem ficado assim, muito no nicho, né? Você mesmo comentou o nicho de bancos e tal, e é uma linguagem mais antiga, existe sempre aquele risco dessa linguagem ser substituída por linguagens mais novas, né? Aí você vai ficar, o número de potenciais empregadores para você é menor, né? Então, você fica restrito a poucas empresas que podem te contratar, né? Acho que talvez um caminho seja você começar a aprender outras linguagens para, se a demanda por COBOL diminuir, você poder se reposicionar mais rapidamente, né? O nosso mercado é muito dinâmico, então vale ficar sempre ligado no que, em se manter empregável, né? Aumentar a sua empregabilidade. Queria falar como funciona mais ou menos, funciona esse site de freelancer? Beleza, ótimo, ótimo, ótimo. Então, Felipe, é o seguinte, no site de freelancer, em geral, você constrói um perfil. Então, você cria um perfil no site e você mostra o que você conhece, né? Qual o seu portfólio, você geralmente bota umas referências de projetos que você já fez, você especifica quais linguagens que você já programou, e as pessoas vão conseguir te achar mais facilmente. Alguns sites permitem que você fique vendo as ofertas de projetos e você se candidate, né, a fazer o projeto. Em geral, a velocidade é importante, né? Porque aí você pode ter certeza que tem um monte de indiano, paquistanês, polonês lá respondendo o mais rápido possível. Então, você tem que ser proativo, né, de começar a se oferecer, né, assim, como candidato a pegar esse projeto. E uma outra coisa também que é importante fazer é que, no início, quando você entra no site de freelancer, ninguém te conhece, né? Ao longo do tempo, você vai construindo um histórico, né? Os sites dão exposição, assim, o Felipe já fez 20 projetos, o Felipe já fez 40 projetos e ele ganhou, em média, 4 estrelinhas de 5. Pô, legal. Agora, se eu vou contratar alguém no site de freelancer, eu acabo priorizando quem já fez vários projetos e tem muitas estrelinhas, né? Então, provavelmente, no início, uma estratégia legal, que a gente já ouviu de muito desenvolvedor, começa a pegar vários projetos e cobrar barato para você construir um histórico, né, um portfólio, e aí você depois começa a cobrar mais caro, busca sempre fazer um trabalho excelente para os seus clientes, para você ganhar bastante estrelinha, né? Então, isso é mais ou menos assim que funciona. Você tem um perfil e você vai pegando projetos e tentando ganhar uma reputação nessa comunidade alta, né? Por isso que é bom você escolher um site de freelancer para começar, porque você vai querer ter uma reputação forte nesse site. Se você começar a botar em um monte de perfil, um monte de site freelancer, você vai ser sempre um cara com poucos projetos, né? Em cada site. É melhor você ser forte em um só. Espero que essa dica aí seja útil. Bom, o Felipe pergunta, assim, falou que já programa em JavaScript, C Sharp, já foi para C++, ele queria aprender Python. Legal, Felipe, ó, a gente recomenda. Python é muito rápido de aprender, especialmente para quem já tem experiência. Mesmo para quem está começando também, é uma das linguagens mais rápidas e fáceis de aprender. Estou vendo Kaique aqui. Cara, quer saber de pós-graduação em Java, Web,
Tan, tan, tan. Pode ser considerado pelo menos um ano de experiência de trabalho? Olha, Kaique, não sei. Isso vai depender da interpretação do seu potencial empregador, né? Quando a gente está em início de carreira, a gente fica muito na mão de como interpreta o nosso currículo, né? Mas uma coisa legal de hoje em dia do mercado de desenvolvimento é que se valoriza muito mais o que você sabe fazer no seu portfólio do que exatamente o que você, é, se você já se formou ou algo assim. Tem gente mandando pergunta aqui. Deixa eu ver, tem uma galera que não programa ainda, menciona o Java. Galera, Java não é tão trivial para começar. Você tem que tá no pique para começar pelo Java, assim, para quem não programa ainda. A gente recomenda outras linguagens. É muito bom. Tem alunos de ciência da computação aqui. Eu acho sim, falando de internet das coisas, Thiago, já respondi para ti. Com certeza, vale se qualificar no mobile, porque a internet das coisas vai bombar. Vamos ver aqui. Tem gente falando que TI, pessoas que acabaram de se formar em TI, tem salário baixo. Pessoal, acho que depende muito de aonde você mora, né? Sem dúvida, o mercado de TI em São Paulo paga muito melhor do que os outros mercados. Então, em alguns lugares, em algumas cidades, é desafiador você conseguir um emprego de TI que pague bem. Como eu mostrei nos slides lá, tem empresas grandes, estão pagando, obviamente, né, acabam pagando melhor. Se você está numa cidade que não tem empresas grandes, é mais desafiador, mas a beleza disso tudo é que você consegue trabalhar remotamente, se você quiser, né? Então, Vitor Hugo morava no Ceará e trabalhava remotamente para empresas de vários lugares do mundo como freelancer, até que ele conseguiu um emprego fora e foi embora, né? Espero que ele volte um dia para o nosso Brasilzão. Então, Kaique estava pensando que no Brasil, se aquela pesquisa de salários estava meio inflacionada. Pois é, Kaique, essa consultoria Robert Half, ela costuma atender empresas mais top, assim. Talvez os dados dela sejam meio inflacionados, assim, né? E eu não sei o tamanho da amostra, vale dar uma olhada lá, que eu já vi isso um tempo, mas eu já não me lembro. Mas eu confio muito nesses caras da Robert Half, que eles são, assim, muito top em recrutamento de TI. Alexandre levantou um ponto muito interessante, que para ter um salário bom no Brasil é preciso falar inglês fluente. Alexandre, olha, acontece muito. Ó, um dos sócios da Mob Geek, o Yuri, ele foi gerente de operações do UOL em São Paulo. Ele comentou que do time dele, ele chegou a gerenciar um time de 80 ou 90 desenvolvedores, gente muito boa, assim. Não só desenvolvedores, tinha um pessoal de infra também. E ele dizia, assim, que do time dele tinha uns 4, 5 caras que ele costumava mandar para conferências fora do Brasil, que eram os caras que falavam inglês fluente e curtiam esse tipo de coisa, né? Você vê, mesmo num empregador muito top como o UOL, esse dado é de alguns anos atrás, tá? Pode ter mudado, não tem tanta gente que manja de inglês fluente, assim, tem uns números que o Brasil é menos de 5% que é fluente, a população. E, galera, é uma habilidade boa, assim, saber inglês abre portas, né? Tipo, o Vitor Hugo nunca trabalharia remoto, trabalharia para uma empresa americana ou canadense, o melhor desenvolvedor que ele fosse, se ele não soubesse inglês, né? Então, mas mesmo para quem não sabe inglês, o mercado está tão escasso que se você for bom na linguagem de programação e conseguir se apresentar bem, né, ter as habilidades socioemocionais, né, todo mundo quer trabalhar com gente que seja de fácil trato, né, então você não pode ser só tecnicamente um ninja e não conseguir trabalhar com os outros, então acho que tem muita oferta mesmo para quem não sabe inglês. Uma dica do Felipe de Léo. Ah, Felipe, por que você não falou aquela hora? Eu não vi tua dica. Quando eu estava dando dica das ferramentas para trabalho remoto e de repositório de código, eu falei do GitHub e não me lembrava do segundo, que inclusive a gente usa, né? Que vergonha, deu branco total. É o Bitbucket, muito bom. Bitbucket, a gente usa e ama. Especialmente você pode ter uns repositórios não públicos e gratuitos, né? Isso no GitHub não dá. Para ser gratuito tem que ser público. Então, pergunta de portfólio para desenvolvedor. Mais comum seriam códigos no Bitbucket, GitHub. Isso mesmo, Felipe. Você bota seu código aberto lá, seu repositório. Você quer portfólio de desenvolvedor, né? Muita empresa que eu conheço contrata o desenvolvedor checando o código que ele tem disponível na web, né? Gratuitamente.
É uma ótima maneira, Felipe. Isso aí, bota teu código público nesses repositórios aí para mostrar o que você sabe desenvolver, né? Contribuir para algum projeto open source. Isso é uma maneira muito legal de ser reconhecido perante desenvolvedores. Então, Kaique fala de imigração mais um pouquinho, de que no Canadá existe território inglês e francês, então é bom estudar a língua, né? Pois é, pessoal, para quem quer imigrar, tem que aprender outra língua, a não ser que vocês vão para Portugal, né? Aí, ou para algum país da África, trabalhar com tecnologia, de repente tem bons empregos, né? Tenho amigos engenheiros que trabalharam no Gabão, na, na área de petróleo, com tecnologia, enfim, e ganhavam muito bem, mas falava francês lá, tem pessoal que vai para Moçambique, mas é bem menos, né, gente? Não tem tanta oportunidade assim. Quando você vai para uns lugares que só se fala português, fica mais limitado, né? O mercado de tecnologia em São Paulo, disparado que paga mais, né? Mas é mais competitivo também. E custa caro morar lá, então você tem que pesar essas coisas. A beleza, assim, eu diria que desenvolvedor mobile tem muita oportunidade em São Paulo, de fato. Tem também no Rio de Janeiro, tem o Porto Digital lá em Recife, tem uma massa crítica muito boa em Recife, tem em Minas Gerais, em BH, tem muita gente boa lá. Assim, gente, tem gente boa em tudo quanto é lugar, mas assim, onde tem empregadores da área de tecnologia, tem algumas cidades chave dessa área, né, que empresas às vezes criam uma base lá por causa das universidades, né. Porto Alegre também tem muito, e tem muita vaga boa em vários lugares meio, assim, que não soam óbvios na hora, mas eu conheço um pessoal uma empresa chamada Gera, que é desenvolvimento mobile, eles têm uma base no Mato Grosso do Sul, se bem lembro, em Campo Grande, e eles têm um pessoal de vendas em São Paulo, Gera com J, J-E-R-A. Então, eles criaram o mercado. Eles criaram uma sede lá em Campo Grande, que eu já ouvi dizer que é bem legal, e tem um monte de alunos, de jovens que trabalham lá, e eles acabam pegando projetos, vendendo projetos no Brasil todo, acho que especialmente em São Paulo, e o time de desenvolvimento está em Campo Grande. Eu conheço um pessoal muito bom de Joinville, nossa, tem muitos lugares assim que Campina Grande, na Paraíba, em Fortaleza, enfim, muitos lugares, Recife, enfim, assim, o bom do desenvolvedor é que tem oportunidade de quanto é canto, né, galera? Estamos vendo aqui. Melhor linguagem para começar, Augusto, do 000. A gente gosta de ensinar Ruby, Python para começar. A gente tem até um curso de programação para quem não sabe nada, que a gente usa exemplos em Python. E, na verdade, a programação é muito interessante, você vai aprendendo uma linguagem, você fica safo, entende o básico, os conceitos mais fundamentos, né, de programação, com uma linguagem de exemplo, e depois você migra de linguagem mais suavemente, assim, você não precisa ficar preso a uma linguagem só. A cultura maker está forte no mundo todo, né? Tem um movimento maker que está sendo mais visível, né? Tem instituições que estão investindo pesado nisso. No Brasil, tem alguns movimentos, né? Tem o movimento dos Fab Labs, que começou lá no MIT, com o professor Neil Gershenfeld, que inventou esses laboratórios de fabricação. Então tem o Grupo Fab Lab Brasil, tem o Manuel Lemos, investidor, que tem um site chamado Fazedores. Tem uma série de escolas, conheço algumas escolas em São Paulo que têm seus espaços maker. Eu acho que é uma tendência por uma razão, assim, que vai um pouco além dessa conversa aqui. E, Thiago, se quiser trocar uma ideia a respeito, escreve para lá para o contato @mobgeek. Vou até botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Acho que não, eu não estou logada, aí vai desaparecer a página aqui. Mas contato@mobgeek.com.br. Os jovens não estão com tanta paciência daquele modelo de sala de aula tradicional, né? Que o professor fica lá na frente com uma aula muito expositiva e o aluno fica horas e horas e horas anotando no caderno, sentado, né? Tem acesso, os alunos jovens hoje em dia têm acesso a um monte de oportunidades de aprender de maneiras pouco tradicionais, né? Assistindo vídeo no YouTube, se juntando com outros colegas e fazendo projetos, usando a internet. Então, assim, as escolas estão se transformando para atender essa demanda de uma educação um pouco mais criativa. Assim, eu faço parte de uma rede da Fundação Lehman, Jorge Paulo Lehman
tem uma fundação de educação e uma rede de pessoas ligadas à educação, que chama Talentos da Educação, e a gente teve uma imersão, um evento de 3 dias, semana retrasada, e a gente falava muito disso, né, do perfil do jovem hoje em dia, das escolas querendo se transformar. Então eu vejo que a cultura maker, esse movimento maker, é um dos elementos, né, dessa transformação, que vai deixar a educação um pouco menos tradicional. O pessoal que está estudando marketing digital, legal, Emerson, marketing digital é muito importante. Não adianta você criar um aplicativo, um site fantástico e as pessoas não ficarem sabendo, né? Então, tem muita técnica de marketing digital para tornar seu projeto bem sucedido. Vamos ver aqui, Kaique, pela ordem aqui, que seriam repositórios de código. Ah, adoro essa pergunta. Kaique, é o seguinte, pessoal, me ajude aí que eu vou improvisar uma resposta. Então, quando você programa, você cria um projeto, tem algumas ferramentas que você pode usar para trabalhar em atualizar esse código de forma mais organizada. Então, se você está criando um pedaço de um projeto de código e você trabalhou numa parte hoje e você precisa que o seu colega de trabalho trabalhe numa outra parte amanhã, você pega esse código e salva num servidor na nuvem, né? Salva remotamente e faz algumas anotações nesse código, né? Eu salvei, eu criei a variável XYZ hoje, que ela faz isso, aquilo, outro, e salvei. E seu colega vai lá nesse repositório, né, esse lugar que armazena o código, e baixa para a máquina dele localmente o código que você fez, faz uma alteração e manda uma mensagenzinha, eu alterei isso aqui. Em linhas gerais, é mais ou menos essa a ideia. Então, vocês vão salvando sucessivamente, várias pessoas podem colaborar, tem métodos, tem fluxos para fazer isso de uma forma organizada e não bagunçar tudo. Dá para se fazer coisas bem sofisticadas, dá para ter times de dezenas, centenas de pessoas trabalhando no mesmo projeto, assim. E você salva nesse repositório de código. Aí tem alguns repositórios mais famosos, é o github.com, mas tem também o Bitbucket, que é bem bom, que até teve gente que comentou aqui, foi o Johnny lembrou do Bitbucket, que eu quase esqueci. Eu não creio que isso é uma opinião pessoal, tá? Isso é quase que uma discussão filosófica aqui, que todas as linguagens vão migrar para uma só, né? Acho que vão seguir tendo linguagens de objetivo muito específico, né? Você vê algumas linguagens super de nicho, né? Que estão bombando aí, como R, umas linguagens específicas para Analytics, para Big Data, enfim, tem aplicações específicas que requerem linguagens específicas que vão te ajudar, que vão facilitar o desenvolvimento. Então, eu creio que vão seguir tendo linguagens diferentes e cada vez mais tem interconexão entre as linguagens, né, as APIs, né, entre sistemas, né, para você fazer uma linguagem conversar com a outra, linguagens mais simples, enfim, mas isso é uma aposta minha pessoal, então, elas podem se fundir. Boa pergunta. Eu acho que vão seguir tendo linguagens de propósito específico, né? Que algumas aplicações, umas linguagens são feitas para funcionar bem para aquelas aplicações, em termos de velocidade, de facilidade para construir aplicações específicas. Tem algumas linguagens, assim, quem aqui conhece MATLAB, né? MATLAB. No curso de engenharia, a gente usava direto MATLAB. E é uma linguagem, é uma plataforma de uso muito específico para engenharia e, assim, é meio difícil competir com aquilo, porque tinha muito código pronto, muito pacote pronto para engenharia, sabe? Então, creio que seguiremos tendo esse tipo de coisa, mas é uma aposta pessoal, eu não sou o oráculo das linguagens. E aí tem uma pergunta aqui do Felipe, eu acho que a gente depois dessa podia encerrar, né? Porque acho que estou falando muito, né, pessoal? Galera que estava perguntando sobre repositório, o Felipe ajudou aqui com a explicação, versionamento, isso aí, Felipe, muito bom. Eu não cheguei nesse detalhe aí, ele fala que quando você registra uma mudança no código, ela vai para o servidor, você está criando uma versão daquele código, isso é muito legal, você pode voltar, né? E você volta para a versão anterior, seu código deu chabu lá, explodiu tudo, você consegue voltar para a versão anterior. É isso aí, Felipe, obrigada pela ajuda. Emerson falando de linguagens mais leves para funções mais leves, muito bom, é isso aí.
linguagem de propósito específico. Tem uma que eu gosto muito, que é o Processing, para você criar, como se diz, visualizações de dados com uma linguagem tão básica, tão simples, assim, é incrível. Foi criado também pelo pessoal do MIT, o Casey Urias. Então... tem pessoal falando mal do MATLAB. Kaique, você vai criar complicações para o pessoal da engenharia, hein? MATLAB é amado e odiado. Muito bom. Gente, super obrigada aí pela participação. Gostei muito aí desse bate-papo. É um bate-papo meio inusitado, né? Porque eu falo e vocês escrevem, né? A gente está testando essa interface. Estamos aí super abertos a feedback. Temos feito alguns webinars regulares, né? Para tirar dúvidas da galera e tudo mais. No site da MobGeek, nós temos cursos online de desenvolvimento, que tem tanto cursos para quem já é desenvolvedor, quanto para quem para quem está começando, né? Então, assim, vale vocês darem uma olhada lá se vocês tiverem interesse. Então, estou super aberta a feedback de vocês, então podem mandar mesmo. Estou tentando botar uma dica aqui para vocês no site, mas não estou conseguindo aqui me logar. Ossos do ofício, deixa eu ver se agora vai. Acho que sim. Então, deixa eu botar aqui uma dica para vocês, aqui vocês puderem entrar assim, dúvidas, podem mandar para contato@mobgeek.com.br. Se vocês quiserem ver lá, nós temos alguns cursos, tem cursos para começando em super breve. Também olhar lá no site da gente. Vocês podem ficar à vontade de mandar perguntas também. Tem curso para quem está começando, curso para quem já é desenvolvedor. Muitos dos nossos cursos para quem já é desenvolvedor são de mobile, porque a gente aposta muito assim, nessa área. Bom, é isso aí, pessoal. Super obrigada. Qualquer dúvida aí, escrevam para a gente. E valeu mesmo. Boa noite.